Então, primeiro, o valor da empresa ele é composto por esses 6 componentes aqui, ó, usando o valuation. Pressuposto, que nós falamos, é o que pressuposto? Mercado. Percentuais que aquele mercado está crescendo. Horizonte de tempo, que são quantos anos eu vou projetar. Lucro futuro, veja, por isso que eu preciso olhar a empresa no passado para ver qual que é o percentual de lucro operacional que ela dá. Aí, com base numa média aí, com o número de anos, nós fazemos a projeção do futuro dessa empresa. Opa, desculpa. Aí, capital de giro, o que é o capital de giro? É o que nós falamos. É aquele que eu tenho muito cliente que paga em tempo distante e eu tenho fornecedor pagando à vista. Eu recebo distante e pago o fornecedor à vista. Ou o inverso. Eu recebo rápido de cliente e consigo empurrar o prazo do fornecedor. Isso influencia diretamente no fluxo de caixa descontado. Investimentos são pagamentos futuros para manter o meu parque fabril, manter os ativos que eu preciso. É a troca dos Apples lá da empresa de software. E o custo do capital é um percentual que remunera o risco. Ok? Vou comentar um para cada um de vocês. Ó. Primeiro ponto, para eu calcular o valuation, eu preciso ter informações. Então, geralmente, as demonstrações de resultado, os contas a pagar e receber de sistema. Então, como o fluxo de caixa, o objetivo dele não é ser puro contábil, quando o empresário fala assim, mas minha contabilidade tá diferente porque tem nota que eu não mando. O que a gente tem que fazer? Tem que abrir o sistema dele, seja o Excel dele, desde que esteja bem estruturado, e pegar todas as informações de contas a pagar, todas as informações de contas a receber, e entender e montar mesmo uma demonstração de resultado gerencial. Geralmente é utilizado os últimos 5 anos, e o ideal, que aí principalmente para um porte médio pequeno de empresa é bem mais difícil, que as demonstrações sejam auditadas. O pressuposto. O que é o pressuposto? Primeiro, o pressuposto é um entendimento de mercado. Então, quando eu falo assim, quem que é meu cliente final, para quem que eu vendo, eu tenho que fazer uma pequena análise do meu negócio. Pensa assim, a gente fez valuation de uma empresa de instalação industrial. Não existe nada no mercado que fala a instalação, ou até existe, mas é muito genérico, né? A instalação industrial no mercado vai crescer 5%. O que a gente tem que entender antes? Qual que é seu nicho de atuação de instalação industrial? Aí ele abriu lá, eu vendo muito Nestlé e vendo muito Unilever. Nestlé, quais plantas? Essa planta, alimentício. E Unilever, essa planta, material de limpeza, né? O Omo. Então o que nós fazemos? O quanto que o mercado vai crescer de alimentício e material de limpeza, e mais uma informação importante. Qual que é a capacidade hoje produtiva desses principais clientes para atender esse mercado? Porque pensa o seguinte, se ele está usando só metade da capacidade produtiva e o mercado fala que vai crescer o dobro, ele vai vender mais instalação industrial? Provavelmente não, porque a capacidade está baixa. Não, já está no topo. Então conforme o mercado fim crescer, ele vai crescer. Isso é o entendimento. Isso é muito interessante porque poucos empresários, e eu estou falando também de experiências de valuation que a gente faz, pensam, quem é o meu mercado final? Quem que é meu cliente final? Isso é muito importante. Às vezes quem está comprando ali não é meu cliente final. Às vezes meu cliente final é uma ponta, é um técnico, é alguém que especifica meu produto. Aí levanta-se pressupostos, basicamente indicadores setoriais. Então assim, Fiesp tem muita informação de indicador setorial, Única, suco energético. Eu tenho um exemplo aqui, inclusive, de vários pontos. O que é importante? É importante que seja um indicador setorial neutro. A gente não pode ir lá fazer uma pesquisa de quanto vai crescer, porque a gente está fazendo uma pesquisa para a empresa, tende a ser uma pesquisa, no mínimo, um pouquinho mais agressiva, né? Então a gente geralmente usa um indicador que é neutro. Taxa de juros da economia vai influenciar, basicamente, inflação e evolução do PIB. Depende do mercado, influencia dólar. Então a gente olha uma perspectiva de dólar. Aí não tem regra. O que é importante? Entender e ver qual o percentual que faz crescer. Aqui são, inclusive, por isso que eu falei para vocês do material, tem várias fontes de informação por setor. Então eu tenho lá, por exemplo, o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento tem muito, FEComércio tem muita informação de perspectiva de mercado 2020, 2018,
até 2022. A IBGE tem única para o mercado sucroenergético. Tem várias fontes. Aqui tem algumas delas para facilitar e ver se encaixa o segmento de interesse de vocês. Então vamos lá. Eu peguei um dado lá do FEComércio que diz que o consumo vai crescer até 2020 8%. Se ele está dizendo que até 2020, automaticamente eu já tenho quantos anos eu vou projetar. Então eu estou falando, se eu estou fazendo agora, estou entregando valuation hoje, eu vou ter 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, eu projeto 7 anos. Então eu pego essa análise histórica e vou fazer a projeção desses 7 anos no tempo. Isso é um horizonte de tempo. Tá vendo? É o retrato período previsível do resultado operacional esperado, sendo verificado nos primeiros anos do fluxo. Então esses 6, 7 anos seriam os primeiros anos do fluxo. Aqui só está falando mais algumas características do horizonte, né? É com base no pressuposto que eu faço a projeção. Veja, olha que interessante, o FEComércio falou que cresce até 2020. E aí? 1º de janeiro de 2021, fecha as portas, faz a liquidação total, a empresa fecha? Não. Então tem uma forma de calcular o que é chamado da perpetuidade da empresa. Então, o horizonte de tempo, ele tem 2 grupos. Período previsível, que eu trago a valor presente aí, e a partir daí, aí é uma fórmula matemática que eu nem coloquei aqui para vocês, que é uma fórmula meio somatória, né? Que calcula o quê? Uma perenidade. O que é importante para vocês? Então quando eu faço fluxo de caixa descontado, eu só considero os 7 anos. Não, considero 7 anos mais um cálculo que é feito por uma perpetuidade. Tá? Um cálculo matemático, alta engenharia econômica envolvida. Aí, ou seja, falamos pressuposto, horizonte de tempo. Lucro futuro. Lucro futuro é mais simples, né? A gente olha o histórico, vê as médias, tá vendo? Eu considero receita, custo, despesa, tributo, aplico esses pressupostos na receita. Então pensa assim, eu tenho lá, a média deu 1.000 total de receita, 500 de custo total. Então quanto que eu tenho? 50%. Então quando eu projeto a minha receita aumentando 10%, eu jogo 50% no que aumentou a receita. Então fica uma lógica, né? O que é custo variável cresce proporcional. Eu dobro o tamanho, meu custo variável dobra de tamanho. A minha despesa, que é fixa, eu não cresço conforme o pressuposto. Eu cresço o quê? Inflação, que é um crescimento plausível aí, usar um IGPM aí para crescer a inflação. Que é o que está dizendo, tá vendo? Aplica pressuposto na receita e regra de variação no horizonte do tempo que gera o lucro operacional. Ok? Depois do lucro, então, capital de giro, já expliquei para vocês. Aqui tem até, na verdade, capital circulante líquido menos necessidade de investimento em giro. O objetivo nosso é vocês entenderem isso. Se a empresa ela paga mais rápido o seu fornecedor e vende para o seu cliente a mais longo tempo, ele tem que bancar isso. É o exemplo dos 500 que eu falei para vocês. Então, quanto mais prazo longo eu tenho com o cliente e curto com o fornecedor, mais eu tenho que tirar do bolso e bancar essa relação. Isso é ruim? Não dá para falar que é bom e é ruim. Se eu tenho dinheiro e principalmente se isso me dá uma margem, é mais uma administração do meu giro. Só que isso influencia no valuation, porque isso pode aumentar ou diminuir o valor da empresa. Ok? Aqui é só, por exemplo, quando a gente calcula a necessidade de investimento em giro, é com base no histórico. Então se eu tenho lá, deu giro de 2% da receita. Se no ano seguinte minha receita subiu, o meu giro também tem que subir um pouquinho, porque eu vendi mais, e assim por diante. Aí nós temos o investimento. O investimento também é muito simples, porque projetar uma empresa 5 anos, na maioria das vezes não dá para falar que o ativo que eu tenho hoje suporta o crescimento da minha receita nos próximos 5 anos. O que a gente tem que fazer? Tem que estimar, essa máquina aqui só consegue suportar até 2016. Para eu viver até 2020, eu preciso comprar outra. Então eu tenho que colocar no fluxo de caixa descontado o valor dessa máquina e subtrair. Tá? Então é basicamente novos investimentos futuros que vão subtrair o fluxo de caixa. Custo de capital. Aí o custo de capital o que é importante para vocês aqui, que é o objetivo da gente entrar no detalhe. O custo de capital ele tem o objetivo de um percentual
que subtrai esses lucros futuros, né, que desconta esses lucros futuros trazido a valor presente, quando eu uso capital próprio, quando eu uso capital de terceiro. O que é o ponto importante? Capital de terceiro é mais fácil, porque eu olho o quanto eu pago de giro, né, ou de despesa, desculpa, de juros, e divido pelo tanto que eu tenho financiado. Vai dar lá, sei lá, 10%, 15%, é o quanto eu pago de juros para o banco. Qual que é meu custo de oportunidade de terceiro, então? 10, 15%, é o que eu calcular. E o próprio? O próprio é um ponto muito interessante, porque a maioria das empresas não considera um custo mínimo para colocar o seu capital no negócio. E aí aqui o método do valuation, ele exige essa aplicação. O que é isso então? Isso é o seguinte, quando eu vou abrir um novo negócio e eu vou colocar 1.000 dinheiros nesse novo negócio, eu preciso ter um referencial de quanto esse 1.000 dinheiro vai ser remunerado. Então pensa o seguinte, o que influencia nisso? Primeiro, uma aplicação livre de risco. Então, entre eu pegar meus 1.000 e pôr no meu negócio e eu aplicar ele a uma taxa DI lá, um CDB, o que eu faço? No mínimo tem que render o que a aplicação vai dar, mais o setor que eu estou inserido. Então pensa assim, ó, eu vou colocar o meu capital numa concessionária de rodovia. Qual que é o risco da receita do concessionário de rodovia não acontecer, do negócio não acontecer? Concorda que é baixo? Porque é uma concessão, é constante, ou seja, risco baixo. Empresa de TI, já é o risco um pouco maior, porque muda muito, tecnologia sempre muito alterando muito, telecom muda muito, então é isso que pondera o custo de capital. Esses fatores, eles influenciam diretamente num percentual que a gente desconta desses lucros futuros, basicamente é isso, tá? Aí tem toda uma estrutura de fórmula aqui, que não é objetivo a gente entrar, tem lá no material, principalmente para quem for mais da área técnica, está disponível lá como calcular, esse índice chama WACC, como calcular o WACC está lá, envolvendo capital de terceiro, envolvendo capital próprio. Tudo bem? Aí agora, então, nós chegamos na finalização. Se nós falamos dos 6 itens, como que nós calculamos, então, o valor da empresa? A fórmula para chegar, é uma das poucas fórmulas que tem aí, para chegar no fluxo de caixa livre, o que é? É o lucro operacional, a justa depreciação, que ela não é caixa, né? Aí nós precisamos o que? O que estava lá no círculo lá, investimento em capital, né, que é o CAPEX, que é Capital Expenditure, que é um termo em inglês para investimento, e a variação de giro. Como que funciona isso? Tem uma estrutura aqui, ó. A gente vai pegar todo o fluxo de caixa dos períodos explícitos, trazer a valor presente, e a perpetuidade lá, trazer a valor presente. Tem um fluxo aqui, ó. Tá vendo? Imagina o seguinte, ó. Acho que fica claro para todo mundo aqui. O que é esse desenho aí? Eu estou projetando ano 1, ano 2, ano 3, ou seja, pensa assim, ó, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Aí o lucro futuro eu tenho que calcular de cada um. Se no ano 1 a receita subiu 10% e vai subir todos, a receita do ano 2 vai ser maior da do 1, a do 3 vai ser maior, ou seja, vai ser uma escadinha de receita, uma escadinha de custo variável, despesa fixa, tende ao meu lucro ter um crescimento aí, né? Um crescimento maior. Aí como que é feito o cálculo? Tá vendo? Ó, o fluxo de caixa livre de cada um dos anos é trazido o quê? A valor presente, descontada a taxa. Então, é como se a gente somasse o resultado do fluxo de caixa livre do ano 2015, 16, 17, 18 e 19. Trago cada um a valor presente. O que é isso? Aqui eu desconto a taxa no ano, aqui eu desconto a taxa considerando 2 anos, 3 anos, até 5 anos. Somo tudo isso, vai dar o quê? Vai dar o valor explícito. E a perpetuidade? A perpetuidade tem um cálculo, tá vendo? Ó? A empresa não acaba, né? Do ano 6 em diante. Faz um cálculo após o 6º ano e traz a valor presente. Somou o valor A da empresa, período explícito, com a B, perpetuidade, eu tenho o valor final da empresa, A mais B. Ok? A parte numérica, ela é até um pouquinho assim, né? Principalmente para quem não está muito familiarizado com a questão matemática, é até um pouquinho chata. Por isso que o foco não é esse. O foco é entender o seguinte: o valor de uma empresa, considerando o valuation, ele olha projeção do negócio, ou seja,
benefício futuro do negócio, trazendo a valor presente, calcula uma perpetuidade e desconta uma taxa. A soma deles chega ao valor global do negócio, o valor global da empresa.